Esta semana, pensando nesse encontro nosso, veio uma palavra muito forte ao meu coração e eu ansiei compartilhá-las com os irmãos. É um fato, irmãos, que eu não sei, tenho dúvidas se todos os cristãos sabem disso, de que Jesus é gerado em nós. E que uma vez Jesus gerado em nós, e através de nós geramos Ele em outras vidas. Essa semana isso mexeu muito comigo. E eu não consigo pensar em outro texto para compartilhar com os irmãos. Hoje à tarde eu não vi a hora de chegar aqui e poder compartilhar isso com vocês. Tudo bem? Escreva aí. Quais as pessoas? O Word, né? Enquanto ela acha ali, vamos lendo o texto bíblico. Capítulo 5 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, versículo 19 ao versículo 26. Se você achou, você pode dizer amém? Amém. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 26. Diz assim: Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Aí você dá uma voltinha aí na tua Bíblia, até o capítulo 6, um versículo só, o versículo 57, que diz assim: Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. É boa essa palavra para você? Amém. Tudo bem? Quais as pessoas em quem investimos nossa vida, para que, chegada a vez delas, tenham algo a oferecer a outros? É uma pergunta. Para que, chegada a vez delas, tenham algo a oferecer a outros? É uma pergunta. Amém? Irmãos, como eu havia introduzido aqui o meu questionamento, Cristo é gerado em nós.
e através de nós. Se eu posso dar um título para esta mensagem, seria Gerando Vidas, ou Gerando Vida. O apóstolo João, ele tem a preocupação em narrar sobre a vida de Jesus para mostrar àquela igreja primitiva a sua divindade, o seu papel de filho de Deus, de verdadeiramente o Logos, a ação de Deus na terra. E no capítulo 5, João vai trazer para nós uma narrativa de Jesus explicando a sua missão. A primeira coisa que eu quero falar com você, o que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo para você? Quando você olha para a Bíblia inteira, não só o Antigo e não só o Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, você vê Deus Pai criando todas as coisas. A maneira que Deus Pai se apresenta para nós, em Gênesis 1:1 é: e criou Deus o céu e a terra. E fez tudo perfeito, a partir da sua inspiração. E quando você lê Gênesis, você fica pensando: o que inspirou Deus a criar todas as coisas? E Deus dá essa revelação ao apóstolo Paulo, lá na Epístola aos Colossenses, quando ele vai dizer que Jesus é a inspiração de Deus Pai para a criação de todas as coisas. É como um pintor que, ao desenvolver o desenho da sua tela, ele tem alguma coisa em mente, ele tem um referencial. Deus Pai, a imagem de todas as coisas é o seu Filho. Ele é o primogênito de toda a criação. E pela perda de contato e relacionamento do ser humano com Deus, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, recebe a missão de resgatar, de salvar, de trazer novamente o ser humano à presença de Deus. Então, se o Pai cria, o Filho resgata aquilo que foi quase perdido da criação de Deus. Mas e o Espírito Santo? Depois desse pensamento, eu comecei a dar um valor melhor para o momento da bênção apostólica. Eu adoro o momento que a gente abre as nossas mãos e o pastor, ou aquele a quem ele pede para encerrar o culto, diz: o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam eternamente contigo. Você já dimensionou o que é isso? Me permita, eu falo isso sorrindo, porque quando eu abro minha mão ali para receber essa bênção apostólica, ela não é só um momento místico do culto, ela não é só um ritual, uma costumeira, é algo real e verdadeiro. Aqui dentro desse templo, aqui dentro dessa vida que foi oferecida para servir ao Senhor, Deus criou algo tremendo. E o amor dele é que fez isso. Aqui dentro desse templo, não é desse templo, é desse templo. Cristo executou uma obra extraordinária de salvação. Me resgatou, me trouxe de novo para o centro. Aplicou em mim a sua missão, que foi resgatar a minha alma. E o Espírito Santo só me motiva a falar em línguas estranhas ou a ter dons espirituais? Não. O Espírito Santo aplica esta obra, me santificando, me fazendo viver a vida de Deus Pai e Deus Filho na íntegra. Você acredita nisso? Saiu da sua casa neste dia, neste final de domingo, e veio para a igreja
acredita nisso? Que a presença de Deus está em você, que a presença de Deus Filho está em você, que a ação do Espírito Santo está em você. Quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, a gente vê a incapacidade nossa, a incapacidade sua, a incapacidade minha de produzir bem. Você tem noção disso? Que como ser humano nós somos incapazes de produzir o bem. Mas é quando nós nos encontramos com a ação de Deus na nossa vida, nós começamos a produzir o bem. Por quê, irmã Norané? Porque Deus começa a habitar em nós. Isso foi uma iniciativa de Deus em amor. E essa iniciativa foi uma sementinha lançada a nós através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ela floresceu quando Ele deu a sua vida por cada um de nós. Eu quase me extasiei de prazer com a sua explicação do Papai Noel. Chega a época de dezembro, eu fico agoniada. Gente, a gente é crente. A gente é salvo em Cristo Jesus. Jesus, como o pastor disse, não nasceu 25 de dezembro. Mais ou menos pelo calendário judaico, provavelmente ele tenha nascido lá por volta de abril. Mas eu sou cristã. E o âmago de toda a minha história de vida com meu Deus iniciou-se naquela manjedoura. Todos os hotéis, todas as casas de pousada, todos os lugares estavam fechados para Maria, mãe de Jesus, dar à luz. Ninguém recebeu o Salvador do mundo naquele dia, mas tinha uma estrebaria, tinha uma manjedoura, e ali Jesus nasceu. A minha história começou, a sua história começou. Esse culto está acontecendo hoje, porque o meu Deus se fez carne e habitou entre nós. Esse bem que eu produzo, esse bem que o pastor produz, esse bem que você produz hoje, foi porque a iniciativa de Deus Pai, florescida na pessoa do seu Filho Jesus ao se encarnar, e na ação espetacular, permanente, do Espírito Santo de Deus em nós. Dá uma olhadinha para essa frase de novo. Quais as pessoas em que investimos na nossa vida, para que chegada a vez delas tenham algo a oferecer a outros? Consegue sentir a seriedade dessa frase? Me perdoe, eu podia trazer uma mensagem hoje tão pessoal para o acalento da sua alma, mas a semana inteira e o dia de hoje o meu coração aqueceu. Eu não vi a hora de chegar esse horário para eu compartilhar isso com você. Eu precisava compartilhar isso com você. 3 princípios sobre a vida de Deus em nós. O primeiro princípio, que eu vou chamá-lo de princípio orientador. Qual é o alvo da sua vida? Qual é o alvo da sua existência? Se a gente perguntar para uma pessoa que nunca levantou a mão e aceitou Jesus como seu Salvador e nunca entregou, a gente vai ouvir as mais diversas necessidades puramente humanas sobre um alvo na sua existência. Mas se você já aceitou Jesus como seu Salvador, se você já entregou a sua vida a Jesus, e se porventura hoje você quer fazer isso, aceitar Jesus como seu Salvador, segundo as Escrituras Sagradas, o alvo da sua vida, o alvo da sua existência, é a vida do próprio Deus em você. Posso ouvir um amém? Amém. Mas eu não comprei minha casa própria ainda. Eu não casei
casei ainda. Eu ainda não consegui o carro que eu queria. Eu ainda não fiz a faculdade dos meus sonhos. Eu ainda não tive o filho para cumprir o desejo da maternidade ou da paternidade. Ei! A missão de Jesus foi trazer para você novamente vida. O alvo da minha existência, tendo casa própria ou não, andando de carro do ano ou não, tendo filho ou não, fazendo a faculdade ou não, o alvo da minha vida eu já encontrei. Quando Jesus me salvou. Aleluia. A vida do próprio Deus está se desenvolvendo dentro de mim. E isso tem que ser princípio orientador da minha vida. Olha o que Jesus diz: ainda que esteja morto, vai viver. Aquele que ouvir e crer, aquele que o Pai enviou, tem vida. E essa vida é a vida do próprio Deus. A única pessoa que realmente vive e é dono desta vida não é você, não sou eu, não é o pastor, não é as igrejas. É o Deus Pai. A vida necessária, independente, a propriedade dessa vida é de Deus Pai. Gênesis introduz dizendo: Deus criou os céus e a terra. Ele é o dono da patente chamada vida. Mas ele diz: eu estou transferindo esse direito para o meu filho, pastor. Jesus, irmãos, esse Jesus que você louvou, esse Jesus que te chamou para ser amigo dele, esse Jesus que não está do seu lado, está dentro de você. Ele é o que tem por direito essa vida necessária e independente. E hoje ele diz: eu tenho te dado esta vida. Aleluia. Nada é mais precioso do que isso. O Espírito Santo, o que ele faz com essa vida que Jesus deu para nós? O apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos que se a gente vive segundo a nossa carne, a gente está caminhando para a morte. Se a gente caminha, se a gente vive segundo nossos desejos, os nossos alvos, os nossos projetos, nossos desejos, nossas vontades, a gente está caminhando para a morte. Mas se nós vivemos segundo o Espírito, e se você olhar o texto lá, vai estar Espírito na letra maiúscula, ele está falando se você vive na ação do Espírito Santo de Deus. É então mortificados os efeitos desta carne. E certamente eu e você vive. Você pode, não precisa olhar para o seu irmão não, só dá um toquinho nele. Se você tem liberdade, dá um toquinho na perna dele, assim na coxa. Se você não tem, dá um toquinho assim no ombro dele. Diga para ele: eu vivo, você vive? Eu posso estar enfermo, como o pastor disse hoje, que ele está enfermo. Você pode estar com um problemão. 2017 não foi nada do que você esperou. Está fechando o ano no vermelho. Foram tantas decepções, foram tantas dificuldades. Mas você pode nessa noite olhar para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Essa aliança que vai ser hoje partilhada entre mim e você. E você pode dizer para o seu irmão: eu vivo. Porque o Espírito de Deus está trazendo essa vida necessária e independente, que é essa imortalidade que nós aguardamos, que Deus Pai transferiu para Jesus Cristo e que o Espírito Santo está aplicando em nós. Então a santificação, irmãos, não é um assunto chato, é um assunto extasiante. É um assunto magnífico, porque ela não tem só o aspecto negativo de matar a minha carne, mas ela tem
tem um aspecto positivo de trazer um dos mais lindos mistérios da vida cristã, que é a vida em Cristo Jesus. Não mais vivo eu, como disse Paulo, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Que mistério, irmãos, que mistério. Fecha seu olho por um segundo, por favor. Permita que o Espírito Santo de Deus nos conduza nessa pregação nesta noite. Eu sinto da parte de Deus que era preciso falar isso, porque você precisa sair vivo deste culto nesta Aleluia. noite. Alaico, pegai-me o pedaço. Tem caras de que vive, mas está morto, diz o Espírito de Deus. E tu precisa sair vivo daqui esta noite. Olha que mistério, que é para você, que é para você, que é para mim, que é para nós. Gradualmente, a cada passo na nossa caminhada cristã, nós vamos assumindo a forma de vida do próprio Deus. Você consegue aí com o seu olho fechado imaginar isso? O apóstolo João, no seu primeiro capítulo, não vai? Continua com o seu olho fechado, por favor. No capítulo 1, no verso 12, nesse mesmo evangelho, João está dizendo que todos aqueles que creram em Cristo Jesus, Deus, o Pai, lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus. O produto final desta vida necessária e independente, a qual a propriedade e a patente pertence ao Deus Pai, foi lhe dada. O produto final dela é você ter o direito de ser chamado filho de Deus. Que orgulho o Espírito de Deus quer lhe conferir nesta noite. No seu ego ferido, no seu sentimento machucado, nas suas emoções doentes. Olha o sentimento de orgulho que o Espírito de Deus quer trazer para você. Em você, diante de todas as suas lutas, dificuldades, problemas que você enfrenta, você pode bater no peito e dizer: sou filho, sou filha de Deus. E sabe o que é o legal? O apóstolo pode continuar com o teu olho fechado. O apóstolo Paulo vai dizer que nós recebemos a adoção de filhos. Mas o texto do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João 1,12, não é o mesmo termo de Paulo de adoção. É natureza mesmo. O grego lá está dizendo de natureza. Compartilhar a mesma natureza. Então, quando você é filho de Deus, não é porque simplesmente Deus te adotou, é porque Deus está sendo formado em você. A vida do próprio Deus, não é explicado isso, é vivido. E é isso que Deus quer fazer com você nesta noite. Você ouve, você até entende a mensagem, mas você não experimenta ela. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus diz que Ele quer fazer você experimentar o poder sobrenatural do Evangelho, que é a vida necessária e independente do Deus Pai, transferida a Cristo e doada a você. Primeiro princípio que eu quero compartilhar, pode abrir o seu olho. É esse, o princípio orientador. Traga de forma didática tudo isso que eu falei para a sua vida, resumido dessa maneira. Qual que é o alvo da minha existência? É a vida de Deus em mim. Por que eu sou crente? Ah, porque eu preciso de perdão dos meus pecados. Ah, porque eu preciso ir morar no céu. Muito pouco. Isso só são consequências da salvação. Mas qual é o objetivo final de ser crente? É ter a vida do próprio Deus na sua vida. Aleluia. Isso tem que ser o alvo da sua vida a partir de hoje, se você não entendia isso. E se por causa da vida e dos seus impercalços você acabou de deixar de acreditar nisso, volte a acreditar nisso de novo. Segundo princípio, para a gente chegar à seriedade dessa frase,
é a transformação. Ô irmãos, não há evangelho sem transformação. Não há vida cristã sem transformação. Esses dias eu estava num simpósio sobre a reforma protestante, os 500 anos da reforma protestante, e foi muito comentado as outras faces da reforma, que realmente estava por trás daquele posicionamento de Lutero quando afixou nas portas da Igreja Católica de Wittenberg as 95 teses. E um dos palestrantes daquele simpósio, ele disse para nós um dado estatístico brasileiro. Estamos na marca de 34 mil denominações. É muita igreja, gente. Fora as ramificações dessas 34. Você quiser ir hoje lá pegar uma papelada e abrir uma igreja, você pode. Mas a questão é, estamos falando de vidas transformadas. Igreja tem de monte, pessoas frequentando igrejas tem de monte, mas elas entram nos cultos e saem dos cultos da mesma maneira. É impressionante o monte de crente que está pondo seus filhos sentados no colo do Papai Noel, nos shoppings da vida. E se você perguntar para ela qual é os artifícios e qual é o conteúdo do nascimento de Jesus, sendo crente, frequentando uma igreja, ela não sabe. Me permita, com a autoridade da palavra de Deus e com a ousadia do Espírito Santo, dizer isso para você. Ser crente não é fácil e nem difícil. Ser crente é impossível. Se você está aqui nessa noite, se eu estou aqui nesta noite, se eu prego a palavra aqui nesta noite, é porque algo sobrenatural tem acontecido na minha vida. Algo sobrenatural tem acontecido na sua vida. Por sua espontânea vontade, você não estaria aqui. Por minha necessidade carnal, eu não estaria aqui pregando a palavra. Mas Cristo me resgatou. Deus trouxe de novo vida sobre mim. O Espírito Santo tem dia a dia aplicado santificação em mim. Por isso eu prego aqui nessa noite. O segundo aspecto da vida abundante é transformação. Não olhe para o teu irmão para não constranger. De novo, se você tem liberdade com ele, bata assim, muito gentilmente na coxa dele ou no ombro dele. E como se não quisesse nada, não olhe para ele. Diga, precisamos de vida transformada. Vida cristã não é fácil nem difícil, é impossível, porque ela é sobrenatural. Que tem de crente aí se atolando em fracassos, tentando aplicar padrões de Deus na vida e não consegue. Não vai conseguir nunca. Porque o negócio não é aplicar padrões bíblicos na sua vida. O negócio é trazer Deus para a sua vida. Entende isso? A questão não é trazer os ensinamentos bíblicos do pastor para a sua vida. A questão é trazer Deus para a sua vida, para que quando Ele te ensinar, esse ensinamento se aplique na sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Quando Deus entra nas nossas vidas e vive através de nós, o que tem de crente é autossuficiente, pastor. O que tem de crente se achando? E eu estou falando isso com muito temor, porque o apóstolo Paulo diz: para quem está em pé, cuidado para que não caia. Basta hoje eu falar isso para amanhã eu cair nas minhas próprias palavras. Quando Deus vive através de ti, você não vive na força do seu braço.
Você não vive na confiança do seu eu. Você não vive na sua intelectualidade. Você não vive na sua própria capacidade. Mas você vive confiando no Senhor, na força de Deus, na força do braço dele, na vida dele, para vencer a própria vida. O terceiro e último, para eu encerrar. Eu até esqueci que hora que o pastor me deu. Está chegando o fim ali, né? Tá. Olha, vou cumprir o horário. Bora lá. Primeiro princípio, o orientador de vida. Qual é o alvo da sua vida? Ser um missionário, ser pastor. Para com isso. O alvo da sua vida é ter a vida do próprio Deus em você. E se esse princípio for real na sua vida, você vai viver o segundo, que é a transformação. O evangelho, o cristianismo, nada bate ele. Não tem nada mais transformador no mundo do que o cristianismo. Já viu gente falar, eu bebia, não bebo mais. Eu fumava, não fumo mais. Eu me prostituía, não me prostituo mais. Eu mentia, não minto mais. Eu enganava, não engano mais. Não foi na força dele, foi a vida de Deus que entrou nele. Ele foi resgatado e o Espírito de Deus o transformou. Mas o terceiro princípio, para completar isso aqui, ó, a pegadinha hoje é com você. Se a sua vida é a vida do próprio Deus, se o alvo da sua existência é esse produto final chamado ser filho de Deus, você é transformado. O milagre da transformação de vida acontece em você. Lemos isso. Jesus falou qual era a sua missão. Quem me ouve e crê, o segredo é me ouvir e crer, vai ter vida eterna. Eu sou pentecostal. Agora que eu estou começando a balançar nas teologias da escatologia. Mas eu era pentecostal assim, tipo dispensacionalista, sabe? Aquelas de que quando não vai haver tribulação. Quase me desviei quando eu vi que isso era uma possibilidade e que a Bíblia está quase indicando tudo que a igreja vai ficar pela... Você não tem noção como minha fé não foi abalada, ela foi chacoalhada. Eu estava tranquilo. Chega a hora da grande tribulação, não estou mais aqui, problema de cada um que tiver. Olha, tipo de crente. Quando a ficha caiu que é possível que eu vou passar por ela, ô irmão, eu tive que correr para a vida de Deus em mim. Eu sou pentecostal. Eu sonho com o arrebatamento da igreja, aquele espetáculo que a gente pode estar aqui e daqui a pouco não estar mais. E eu achava que vida eterna é só depois do arrebatamento. Oh, pobre, coitada, inocente. Até que o dia, estudando a Bíblia, abri. Eu amo capítulo 17 de João, a oração sacerdotal de Jesus. Me delicio com aquela oração. E eu dei atenção para o Espírito de Deus, e ele me chamou a atenção no versículo 3, quando Jesus está falando com o seu Pai, e ele diz: Pai, a vida eterna é esta. Aí eu achei que vinha, né, depois do arrebatamento. Deus, Pai. Não, Jesus está dizendo em oração ao Pai: Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam. E acreditem, aceite aquele a quem o Senhor enviou. Oh, amados, que alegria em saber que eu não preciso esperar o arrebatamento para ir já sentindo uma amostra da vida eterna. O dia que aceitei Jesus como meu Salvador, entreguei minha vida para Ele, renunciei a minha vida do mundo e vivi agora para Ele. Eu já estou gozando de vida eterna. Ela só vai receber a sua plenitude no arrebatamento. Mas aqui agora nós vivemos vida eterna. Pode bater aí de novo na perninha dele?
Tocou no ombrinho dele, mas não olha para ele, não constranja ele. Fale assim ao ar: ô delícia de vida eterna. Pois é, o terceiro princípio e último, para a gente ver que a gente caiu na pegadinha e responder essa pergunta, é multiplicação. Sabe esses aplicativos de celular? Que vem assim, ó, baixa esse aplicativo, você ganha R$5. Já viram? Mas se você só ganha R$5, se você convidar amigos, aí você manda para todos os seus contatos. Quanto mais amigo aderir, mais R$5 você ganha. É melhor do que isso. Quando a vida de Deus está dentro de você, quando você parou de tentar aplicar padrões bíblicos e começa a viver a vida de Deus e Deus através de você, é uma transformação extraordinária que acontece em você, e é impossível você não querer que outros vivam esse mesmo sentimento, essa mesma transformação. Evangelho é multiplicação. Você caiu na pegadinha de Deus. Tu és um agente multiplicador da vida de Deus. Cristo gerado em você e através de você. Pais aqui, mães aqui neste lugar, amigos aqui neste lugar, trabalhadores seculares aqui neste lugar, cidadãos aqui neste lugar. Responda sinceramente essa pergunta: quais as pessoas em que você tem investido a sua vida para que, chegada a vez delas, elas tenham algo a oferecer a outros? Eu vou encerrar aqui. O que o Evangelho de Jesus na sua vida tem feito a outros? Era isso que eu queria compartilhar, era isso que estava ardendo no meu coração. Era isso que estava consumindo meus pensamentos. Era isso que me deu uma eletricidade essa tarde, que eu não vi a hora de chegar no culto. Será que minha vida de cristão está influenciando meu marido? Será que sua vida de pastor está influenciando suas ovelhas? Me permita a liberdade. Será que a sua vida cristã está influenciando suas filhas? Será que sua vida de cristã está influenciando seus colegas de faculdade? Será que sua vida de cristão está incomodando a ponto dele querer ver porque você foi tão transformado seus colegas de trabalho? Quais as pessoas que você tem investido a sua vida para que, chegada a hora dela, tenha algo a oferecer a outros? A gente cobra do nosso governo, a gente cobra da nossa política, esquecemos de cobrar da nossa vida cristã. Vá embora para casa nesta noite, depois do fim deste culto, e deixa o Espírito de Deus descer essa verdade até o âmago do seu ser. Quais as pessoas às quais você tem investido a sua vida? Que não é sua vida, é a vida de Deus através de você. Para que, quando chegar a vez dela, ela tenha algo a oferecer a outro. Eu tenho uma velhinha de 85 anos lá em casa, gente. 13 anos com mal de Alzheimer. Cada dia ela está parando. Cada dia ela está indo um pouquinho embora. Mas ela foi muito crente. Ela leu essa Bíblia só 40 vezes. Ela só estava na igreja todos os dias. Um caráter ilibado. Uma conduta extraordinária. Ela influenciou a filha dela.
Eu sou pregadora hoje não é porque eu aprendi com os pastores, não. Eu sou pregadora hoje não é porque alguém me discipulou, não. Minha mãe, todo dia lá em casa, ela era crente. Todo dia lá em casa, ela era honesta. Todo dia lá em casa, ela era intensa na oração. Todo dia lá em casa, ela ansiava pela presença de Deus. E chegou a minha vez. E a responsabilidade agora é minha. Agora chegou a minha vez de responder. Ela já respondeu a dela. Só está esperando a recompensa e o galardão dela. E eu? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigada por me ouvir. Obrigada, pastor.